Olá, estudantes! Bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelho, seu professor. Vamos falar sobre a redemocratização no Brasil? Venham comigo. Considera-se que houve redemocratização do Brasil em dois momentos da sua história republicana. Uma foi em 1945 e a outra em 1985. A de 45 foi quando Getúlio Vargas foi destituído, e a de 1985 no término da ditadura militar. Antes de entender o que é redemocratização, é preciso definir democracia. A palavra democracia vem do grego e significa o governo do povo, onde a soberania está no povo. Desta maneira, quando o povo tem retiradas as suas liberdades fundamentais, está vivendo sob uma ditadura. Importante ressaltar que as ditaduras podem ser civis ou militares. Assim, redemocratizar seria fazer voltar a democracia à sociedade que sofreram a ditadura, as sociedades, que sofreram a ditadura. O retorno da democracia no Brasil foi resultado direto do desgaste do regime ditatorial instalado por Vargas em 1937. O Estado Novo. Entre 1942 e 1943, a política de massas de Vargas começou a incomodar uma parcela significativa do país. Além disso, começou-se a questionar o fato de vigorar internamente um Estado policial que impunha a censura e centralizava o poder. Enquanto que externamente, tropas brasileiras eram enviadas desde 1944 para a Europa para lutar contra o nazifascismo em defesa dos valores democráticos. Esse quadro refletiu diretamente em partes da elite brasileira e nos meios militares. Assim, na virada de 1944 para 1945, ambos os grupos começaram a ampliar esforços para que acontecesse uma transição de poder para um regime democrático. Em resposta a essa pretensão, Vargas anunciou o ato adicional, uma emenda constitucional baixada em fevereiro de 1945. Essa emenda à Constituição de 1937 decretava que seria determinada, no prazo de 90 dias, a data para a realização de eleição presidencial aqui no Brasil. Ao longo de 1945, o desgaste de Vargas no poder ampliou-se consideravelmente. Primeiramente, surgiu o queremismo, um movimento que reivindicava a democratização do país sob a tutela de Vargas. O surgimento dessa ação desagradava os liberais, que afirmavam que Vargas não deveria participar do pleito, ou seja, das eleições. Além disso, Vargas decretou em agosto uma lei contra o trust, que é uma estrutura empresarial em que várias empresas que já detêm a maior parte de um mercado se ajustam ou se fundem para assegurar o controle, estabelecendo preços altos para obter maior margem de lucro, e as práticas de monopólio, a qual desagradou os liberais. Em outubro, baixou um decreto antecipando as eleições estaduais e municipais do país, aumentando seu desgaste com a parcela antigetulista. O estopim para a deposição presidencial aconteceu quando Vargas demitiu João Alberto, chefe da Polícia do Distrito Federal. Vargas é esse baixinho aqui com a carta na mão. Ai de você na época de chamá-lo de baixinho, hein?
E ele foi substituído por Benjamin Vargas, o irmão de Vargas. Essa ação desagradou profundamente os militares, que agiram e deram um ultimato ao presidente, obrigando a abandonar a presidência do Brasil. Com a garantia de que a eleição presidencial aqui seria realizada em 1945, a vida política do nosso país agitou-se. Partidos políticos começaram a organizar-se para a disputa presidencial, disputas estaduais e municipais. Os 3 maiores partidos da época são a União Democrática Nacional, a UDN, e um dos nomes mais representativos da UDN é Carlos Lacerda. O outro foi o Partido Partido Social Democrático, o PSD. Um dos participantes mais famosos aqui nós temos Juscelino Kubitschek, que esse partido na época são os maiores nomes os maiores nomes desse partido na época eram os interventores dos estados nomeados por Vargas, incluindo Benedito Valadares, ao qual dá o nome à nossa cidade, Governador Valadares. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ele foi criado pelo próprio Vargas como uma forma de continuar sua política de aproximação das massas, os trabalhadores. Destaques deste partido foram o próprio Vargas e João Goulart. A nova Constituição do Brasil foi elaborada após a formação de uma Constituinte nas eleições de 1945. O Brasil vai ganhar uma outra Constituição, com a posse do presidente eleito Eurico Gaspar Dutra. A Constituinte reuniu-se durante meses até a promulgação da nova Constituição, um ano depois. A Constituição de 1946 exprimia os valores ideológicos dos políticos eleitos em 45. E era, portanto, uma Constituição liberal em relação às questões democráticas. A Constituição trouxe melhorias consideráveis, pois retomou valores que haviam sido suprimidos no Estado Novo e aumentou significativamente o número de eleitores no Brasil, já que definiu que homens e mulheres maiores de 18 anos tinham direito ao voto. A Constituição, no entanto, tinha os seus pontos negativos. Um deles era a exclusão dos analfabetos do direito de votar, o qual só foi obtido em 1988, há 33 anos atrás. Além disso, a Constituição não concedeu aos trabalhadores rurais os direitos trabalhistas obtidos nos anos anteriores pelos trabalhadores urbanos. E os trabalhadores rurais só conseguiram esses direitos agora no século XXI. Dutra assumiu a presidência em 1946, anunciando que seria o presidente de todos os brasileiros. Em relação à economia, destacaram-se 2 momentos distintos. No primeiro foi aplicada uma política econômica liberal, que depois de queimar as reservas cambiais do país, foi substituída por uma política intervencionista que resultou em grande crescimento econômico. Em questões de política externa, o país aliou-se incondicionalmente aos Estados Unidos, como nós estamos vendo aqui na imagem. Os 2 presidentes da época, o brasileiro e o estadunidense. O governo rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, que era inimigo dos Estados Unidos,
e passou a perseguir fortemente sindicatos, organizações de trabalhadores e partidos de esquerda. Com isso, o PCB foi colocado na ilegalidade e seus políticos foram cassados. Getúlio Vargas retornou à presidência do Brasil após vencer as eleições de 1950. O segundo governo de Vargas ficou marcado por uma forte crise política e econômica. Sua política alinhava-se a uma postura mais nacionalista, sobretudo na exploração dos recursos nacionais. Nessa questão, destaca-se a criação da Petrobras em 1953, após uma extensa campanha popular que tinha como lema: "O petróleo é nosso". Essa estatal monopolizava a exploração do petróleo, ou seja, seria a única a explorar o petróleo no solo brasileiro. E desagradou grupos da política alinhados com interesses estrangeiros. A postura de intervenção do Estado na economia era uma outra questão que incomodava. Essas polêmicas fortaleceram o antigetulismo no Brasil. E Vargas teve de lidar com denúncias frequentes de corrupção e de tentativas de implantar uma ditadura sindicalista no país. Vargas lidou com a insatisfação popular por conta da alta da inflação. João Goulart é nomeado, então, para o Ministério do Trabalho com um alto poder de negociação com os sindicatos e a aprovação da proposta de aumentar em 100% o salário mínimo. Porém, esse não vigorou. Isso gerou uma profunda insatisfação dos militares que criticavam Vargas, rompendo assim com o apoio. Um dos maiores nomes do antigetulismo foi Carlos Lacerda, jornalista e dono da Tribuna da Imprensa. Esse jornalista foi, inclusive, o pivô da crise final do governo Vargas. Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda foi atacado na porta de sua casa, na rua Toneleiro, em Copacabana, o famoso bairro carioca. As investigações descobriram que Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio Presidencial, havia sido o mandante do crime. Vargas passou a ser bombardeado por pedidos de renúncia, até que em 24 de agosto de 1954, cometeu suicídio no Palácio do Catete, sede do governo, chegando assim o fim da era Vargas. E Getúlio Vargas falava constantemente que só sairia morto da presidência. Parecia prever o seu futuro. Vargas, desde o início do seu governo, ele agarrou a cadeira da presidência, a faixa presidencial, como uma possessão particular sua. As conquistas dos trabalhadores, como a CLT, não foi uma reivindicação dos trabalhadores. Na época do Estado Novo, Vargas tinha perdido o apoio da elite e também dos militares. Para isso, Vargas foi se unir aos trabalhadores, à massa. Então ele fez uma política socialista, uma política populista, popular, que vai de encontro às reivindicações e às necessidades do povo. Mas não porque ele era bom, mas porque o povo pressionava o governo. Então, toda vez que o povo pressiona e cobra os seus governantes, que é um dever do povo fiscalizar os poderes, legislativo, executivo, judiciário, porque quando o povo vota, ele delega uma função a outra pessoa. Mas esse delegar
não exclui o direito do povo de pressionar, fiscalizar e cobrar. Então, Vargas ele vem para o povo para ter uma sustentação do governo, até que chega o ponto em que ele tem um ultimato dos militares e é obrigado a renunciar. Vem a redemocratização do país. Vargas, na primeira eleição, não participa, volta depois na segunda eleição, até chegar o dia da sua morte, onde ele perde o apoio de todos. Mas para isso, os trabalhadores tão comovidos, a população tão comovida com a morte do seu líder, vai carregar o caixão nas costas. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso QR Code. Lindo, né? Acesse as nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV, reveja essa aula, tenha uma consciência crítica do que o governo é obrigado a fazer, ele tem que cumprir o que está escrito na nossa Constituição. Então, o governo nenhum dá nada para ninguém, ele cumpre o que está escrito na Constituição. Moradia, saúde, educação, lazer, etc. e tal. E para isso, quem vai pressionar os nossos governantes? Eu e você. Nós vamos unir as nossas forças. Vamos ser seres críticos. Até a próxima aula. Espero vocês.